Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui no podcast, no Princípios Podcast. É um podcast envolvido aí para família, mas para obreiros, para pastores, né? E hoje nós estamos com um convidado muito especial, pastor Johnny. Ele vai se apresentar aqui, uma breve apresentação, eu vou fazer algumas perguntas para ele, conhecer um pouquinho mais do pastor John, da igreja que ele dirige hoje, né? Um pouquinho da história da igreja também, né, pastor? Como que surgiu, eu sei que antes da pandemia e pós-pandemia teve algumas... Mas isso aí foi uma coisa natural, né? Uma coisa que aconteceu, acho que praticamente em todas as igrejas, né, pastor? Aqui quem vos fala é o pastor Léo Guerreiro, da Igreja Brasil para Cristo, né? Em Nova Vila, em Anápolis, o bairro Nova Vila, em Anápolis. E nós estamos entrevistando hoje o pastor Johnny. Pastor, se apresenta aí, tem uma galera aí podendo te assistir. O canal está com 13 mil inscritos. Então eu acredito que todos nós podemos aprender um pouquinho mais com o pastor Johnny. E com o CPF também, né? Não é só tirando o pastor de lado. O Johnny tem muito a somar para a nossa vida. Pastor Léo, obrigado pelo convite. Está tudo muito lindo, lindo mesmo. E me sinto muito honrado. Então, sou o pastor Johnny Paiva, da Igreja do Clamor, Ministério e Restauração. Casado há 28, 29 anos, pai de 5 filhos, né? Que benção, pastor. 5 filhos. O meu mais velho, como te disse, é 4 anos mais novo que você só. Eu tenho 2 netos, um de 5 anos, um de 3. Dentro desses 5 filhos aí, eu creio que está chegando mais neto em breve aí, né? Eita, já está chegando. Coisa boa. A Igreja do Clamor, ela tem a sua sede nas Nações Unidas, sede própria. Nós temos 14 anos. Temos uma igreja em São Paulo, Boituva, capital do paraquedismo. Linda cidade de São Paulo. O senhor já pulou de paraquedas, pastor? Não. Ainda não? Não. Mas tenho coragem, tenho medo. Não. É que é caro mesmo. Entendi. Isso. E temos aqui em Goiânia, Vila Concórdia, Igreja do Clamor. Então são 3 igrejas, pastor? Isso, no 3 momento? igrejas, no momento sim. Pastor Manuel e pastora Dalva de São Paulo, queridos demais da conta, meu. E aqui em Goiânia o pastor Dil e a pastora Joyce, junto com toda a equipe de liderança de São Paulo e de Goiânia, né? Que legal. E aqui em Anápolis também uma equipe bacana, graças a Deus. É isso aí. Bom, excelente. Pastor, o senhor fundou a igreja, em que ano que foi? Como que conta um pouquinho da história da igreja pra gente. Foi sim, fundamos a igreja, tinham poucos jovens e começamos a igreja. A minha cabeça com data tá meio ruim, mas eu acho que foi 2008, por aí assim. 2008. Por aí. Faz um tempo bom, né, pastor? Faz um tempinho, né? Sou pastor presidente, fundador, e de lá para cá, algumas lutas, que a igreja é assim, é como Hernando Dias Lopes diz. Como é que tá a igreja? Tá ótima, excelente. Tá mais ou menos. Muitas lutas. Tô quase desistindo. Então, esse é o gráfico da igreja, né? É igual o eletrocardiograma, né, pastor? Que ele vai para cima e para baixo. Se parar, alguma coisa deu errado aí, né, pastor? Isso mesmo. A gente tá passando um momento lá na igreja também, às vezes, de uma guerra espiritual, porque a gente não para, né? Uma guerra espiritual. Quando levanta, fala, não, quando tá tudo bem, vamos orar. É ininterrupta, dioturnamente. Pastor. Pastor, mas o senhor, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor passou por uma estrada de chão, não. O senhor andou só em pista boa, não foi não, pastor? Só em pista boa, porque se o senhor tem o filho mais velho do senhor, tem 31, tem 35, né? O senhor filho tem 31, já tem 2 netos. O senhor tá, parece que é eu que tô aí, parece que, né? Tá bonito, tá bem conservado. Quantos anos o senhor tá agora? Dia 2 de setembro agora eu faço 49. 49 anos? 49. Benção. Começou família cedo, né, pastor? Cedo, Pastor, eu sempre costumo perguntar assim sobre a conversão, né? O senhor nasceu num lar cristão? Conta um pouquinho para nós. Foi um lar cristão que o senhor nasceu? Não nasci num lar cristão. Minha família é origem católica, né? Católica. Mas minha mãe foi espírita, kardecista francês. Tivemos na nossa casa durante um bom tempo os livros de Allan Kardec, todos empilhados e tudo mais. Eu creio que aos 17 anos, por aí, 18 anos, eu me converti, tive um encontro com Deus. Logo fui para a polícia. Então, assim, o meu encontro com Deus foi interessante, porque eu sempre fui uma criança, um adolescente ponderador. Não desobediente, mas ponderador. Você me passava uma determinação, eu queria entender aquilo melhor. Entendi. Na sala de aula, quando eu era mais novo,
as questões eram colocadas e eu era o que perguntava alguma coisa para entender melhor. Às vezes era bem entendido, eu era bem compreendido, às vezes não. E quando nós começamos a passar uma guerra muito espiritual, muito grande dentro de casa, manifestações e tudo mais, e meu pai era caminhoneiro, eu já estava começando a minha vida, dava aula de karatê, né? Fiz desde criança karatê, dava aula também. E aí eu comecei a questionar algumas questões. Tinha uns amigos dos meus pais que eram espíritas, eu fui perguntar sobre algumas questões. Queria entender melhor, você estava com dúvidas. Eles me explicaram alguns pontos sobre reencarnação, nascer de novo. Eu falei, onde está isso na Bíblia? Aí me mostravam ali, quando Jesus fala para Nicodemos, nascer de novo. E eu não entendi bem o que eles explicaram. Aí uma vez eu estava ajudando meu pai a descarregar um caminhão, eu me lembro direitinho, na igreja Nossa Senhora da Abadia, e eu comecei a fazer perguntas para o padre. E o padre foi ficando nervoso e me deu um empurrão. Meu pai na hora falou, não, o senhor é formado, é um jovem, adolescente passando para a juventude. O senhor não pode responder perguntas dele, então vamos parar por aqui. E aí eu fiquei meio assim armado. Certa vez... E o seu pai sempre te dando apoio ali. Meu pai era tudo, era o herói. Que legal, cara. Aí chegou uma vez que eu comecei a fazer algumas perguntas para um pastor. E Deus me colocou no pastor certo. Eu fazia a pergunta, ele falava assim, pega essa Bíblia e abre em tal lugar. Capítulo, versículo e tal. Eu perguntava tal coisa e me respondia. Eu perguntava tal coisa e me respondia. Eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. E é um homem que eu tenho o maior carinho por ele. Eu tenho o maior carinho por ele. Não sei se ele ainda está pastoreando, tá? Mas eu tenho uma admiração, carinho, respeito que eu vou ter. Eu creio que as pessoas que nos abençoam, mesmo que elas não continuem naquele segmento, elas precisam ser honradas, memória honrada. Amém. E esse pastor, eu admiro demais ele. Amém, glória a Deus. Eu estava conversando isso também com uma pessoa, que esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade, às vezes você tomar um café com alguém e você conversando, vai, passa a conversa. De repente, algum tempo depois ele chega e fala, rapaz, aquilo que você me falou mudou minha vida. E você fala, e o que eu falei? Você não lembra o que você falou? Por quê? Porque muita coisa que acontece na nossa vida, pastor, é o Espírito Santo de Deus dirigindo e falando com as pessoas, né? Isso. E eu acredito que talvez esse pastor possa ter sido uma ferramenta de Deus na sua vida, né? Aceitei Jesus com ele, desci as águas, depois houve cada um para um canto, né, e tudo mais. Depois de muitos anos, já estava com a Igreja do Clamor, assim, no auge. Ele me chamou para pregar lá. Oh, que bênção. E eu disse assim, hoje eu estou aqui por sua causa. E testemunhou ali. Testemunhei. Que legal, honrei pastor. Que bonito, bacana. Pastor, o senhor nasceu em qual cidade? São Paulo, Campinas, São Paulo. Campinas. Sou paulista. Eu nasci em São Paulo, capital, na Zona Leste, num bairro chamado Penha. Famosíssimo. Nasci lá, mas eu vim pra cá pequeno, né? Eu vim pra cá neném, com 2 anos de idade, então sou goiano já do pé rachado. E meu pai veio dirigir uma igreja aqui, né? Igreja Brasil para Cristo, onde nós estamos até hoje. E meu pai foi jubilado e agora a gente está na liderança da igreja, mas estamos firmes aí. Amém. Pastor, então o senhor nasceu em São Paulo e veio pra cá novinho? Novo também. Só que a gente ia e voltava, né? Só que assim, meu pai mudava demais. Moramos em Uberlândia, alguns cantos de Minas, Brasília. Eu morei em muitos cantos em Brasília ali. Goiânia, Anápolis, Alexandria, São Antônio Descoberto. Eu morei em tudo quanto é canto, se for pensar. Mas é mais canalizado no Goiás mesmo. E agora você firmou os pés aqui. Até Deus mandar, tô aqui. Tá firme. Pastor, então, amém. Com 17 anos o senhor teve esse encontro, foi questionando, entendendo a palavra e tomou essa opção, né? Mas quando o senhor despertou assim para realmente falar assim, não, Deus tem um chamado na minha vida para eu pastorear. O senhor já teve o senhor começou o ministério nessa juventude, participando de alguma igreja? Qual igreja que o senhor frequentava? Como é que era? A igreja, eu vou acabar falando o nome do pastor, né? Que foi essa bênção na minha vida. Amém. Tá honrando, pode dizer, né? Amém, pode. É o pastor Adair. Da Rua 8, da Assembleia de Deus da Rua 8. Assembleia de Deus. Que bênção. É um homem que eu tenho o maior carinho por ele. Às vezes ele nem sabe que eu tenho esse carinho por ele, mas eu tenho. Amém. Esse respeito. O pastor Adair. Eu congreguei durante muito tempo na comunidade evangélica Judá, pastor João, um cara que eu prezo demais também. Amém. E depois nós fomos para a Fonte da Vida para ajudar um pastor que eu tenho o maior carinho, não está mais aqui,
pastor Stott, ele era oficial da base, passou por uns problemas, e a comunidade Fonte da Vida era amiga da Judá. Então, assim, eles admiravam, a Judá admirava a Fonte da Vida. E esse pastor Todd, não é o Scott, ele precisou de ajuda, passando por enfermidade, liderava os jovens. Entendi. E me emprestaram para lá. E de lá eu não voltei mais, entendeu? Entendi. E acabou que... Foi um evangelismo forçado ali, né? E depois acabou que surgiu a Igreja do Clamor. Entendi. Pastor, falando um pouquinho de igreja, né? A Igreja do Clamor, a qual o senhor dirige, o senhor começou comprou um templo, né? Comprou lá, cresceu, evoluiu. O senhor tinha muitos membros, né? A igreja é bem grande, né? Eu pude perceber pelas redes sociais que a igreja... qual que é o endereço da igreja? Às vezes tem alguém assistindo que queira visitar lá o senhor. Igreja do Clamor, Ministério da Restauração, fica nas Nações Unidas. Na Avenida Sírio-Libanês com a Portugal. Em frente ao Central Park. Ah, certo. Em frente ao Central Park. Entendi. Aí o pessoal fala que é a igreja redonda, né? De vidro com a cúpula, né? É uma arquitetura diferenciada, pastor. É, diferenciado um pouquinho, né? É legal. É bom demais. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos assim de igreja, sobre como que o senhor vê hoje a igreja está crescendo muito, né? A gente pode perceber que o número de evangélicos está crescendo exacerbadamente, né? Com volume, um pequeno espaço de tempo, a igreja parece que quase que dobrou, né? Se a gente olhar assim, há 50 anos atrás, a igreja evangélica no Brasil, frente à igreja católica, frente às outras religiões, cresceu muito. E eu queria entender um pouquinho o seguinte, porque além de crescer a igreja em número, eles estão crescendo um pouco raso. Eu queria entender um pouco a visão do senhor sobre... eu tô apertando, não, né, pastor? Eu sei que é... Não. É porque, assim, às vezes, qualquer vento derruba. Não tem profundidade, não tem aquela experiência, porque, virou o rosto para mim e sai da igreja. Muda de igreja facilmente. Como que o senhor enxerga isso também, pastor? É pergunta forte, hein? Pesada, pastor? Deixa eu te dizer, mas você é pastor e sabe bem contextualizar as perguntas. Isso é importante. Você domina bem aquilo da qual você está fazendo trabalho aí. É o seguinte, eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, de um homem que eu admirei muito também, David Poyangshu, né? Líder da maior igreja do mundo. Faleceu agora em 2021. Ele pastoreou por 5 décadas, 950 e poucos mil membros, dava quase 1 milhão. Nossa. Só que nessas décadas na Coreia do Sul, em Odo, nessas décadas aí, não foi só a igreja dele na Coreia do Sul que foi grande assim. Se você for ler, você vai ver que teve mais 4 a 5 igrejas com 500, 450 mil membros. Tudo na Coreia do Sul, tá? Por 5 décadas, aproximadamente. O interessante é que agora foi levantado no censo, no início do ano, que a porcentagem de jovens cristãos na Coreia do Sul é menos de 3%. Nossa. Quem sou eu, quem somos nós, para falar alguma coisa de forma crítica sobre um trabalho como desse homem, né? E desses homens lá. Mas é notório, é irretorquível que alguma coisa ficou falha nisso aí. Ficou faltando. Porque a minha preocupação com o crescimento da igreja hoje é assim, a igreja ela parece ser híbrida, sabe? Assim, aquela questão que você é forte, mas não consegue passar essa força para uma geração que vem. Entendo. E isso vai fragmentando e vai ficando cada vez mais fraco. Eu costumo dizer com muito carinho, né? Que a gente não pode olhar uma obra muito grande e dizer, não, é modismo. Uma muito pequena e falar, não, é de Deus. Tem obras pequenas de Deus, obras pequenas que não são de Deus, obras grandes que são de Deus, Deus está na causa, e obras grandes que não estão em Deus. Mas a forma que a coisa tem percorrido tem me deixado um pouco assim, preocupado, porque nada que eu faça pode se tornar maior do que aquilo que eu estou me tornando por dentro. Nada que eu faço pode ser maior, ficar maior do que o que eu estou me tornando por dentro. E essas obras têm crescido de uma forma tão assim avassaladora que, como você falou, fica superficial. A igreja no Brasil hoje, eu digo para você que eu estive 5 vezes, só nos Estados Unidos eu tive 5 vezes. Ela é assim, ela parece que ela é conduzida pela igreja americana.
As músicas, o modismo, a forma de pregação, a forma arquitetônica das igrejas, todas. Então, nós não somos guiados, não estou querendo generalizar, mas a igreja no Brasil parece que ela é mais guiada pela igreja americana do que pelo Espírito Santo. Entendo. Começou pela Austrália, Estados Unidos e tal. Então veio o modismo. As igrejas emergentes, John Piper fala sobre elas de uma forma bem sistemática. E ele diz, igrejas emergentes são superficiais e antes que tenham que dar a própria vida, antes de negar Jesus, negam bem antes de ter que dar a própria vida. Então, há alguns escândalos muito sérios acontecendo nos Estados Unidos, mas não é escândalo assim, um exemplo de uma pessoa que cai, a questão, não, é de prostituir com o evangelho. Tipo assim, o cara tá pregando, tá crescendo, depois começa a falar umas heresias, tipo Rob Bell, Mark Driscoll, começa a falar umas heresias, umas coisas sem sentido, porque o cara fica quase um semideus, né? Ele fala, você já não pondera mais com os bereanos. Ele fala e aquilo se torna lei, porque o cara é o cara. Se torna verdade, né? Verdade. E começa a surgir umas heresias absurdas, né? Absurdas. Então, essas igrejas, elas deram origem aos tão famosos desigrejados. Porque não tem base. Tem pessoas que acham Augusto Nicodemos um pouco sistemático. Mas ele fala que nunca conheceu uma geração tão analfabeta de Bíblia. Entendeu? Forte. Que salta, canta, pula, são a igreja das camisetas, é a igreja dos jargões, é a igreja do modismo, é a igreja das pulseiras, mas é a igreja que não conhece de Bíblia, não conhece de Bíblia. Eu tenho um testemunho muito forte, não sei nem se eu poderia contar aqui, vamos deixar para a próxima pergunta, mas a questão é que eu vejo assim, tá difícil realmente de quando você conversa com um jovem, o que ele pensa sobre o evangelho, o que ele pensa sobre a vida em Cristo e tudo mais, é totalmente desvinculado do que o que Cristo ensina. O Cristo ensina. Então fizeram uma pergunta em São Paulo, você deve ter visto essa brincadeira, a pergunta de São Paulo lá, o que você é? Cristão ou, né, outra religião? Cristão. A maioria foram cristãos. Só que aí perguntou assim, fala 2 textos bíblicos e cita eles e narra para mim. Nenhum conseguiu. Não consigo. Tenta fazer isso no Oriente com o muçulmano. Ele fala tudo, sabe tudo. Os textos mais capciosos que tem. Forte. Mais capciosos que tem. Forte. Então nós não temos uma consubstanciação do evangelho enraizado em nós. E como você falou, qualquer vento derruba, né? Bagunça. Então, qualquer coisa que você fale aqui hoje, a pessoa passa para outra igreja, para outra igreja, para outra igreja. Quando chega a voltar aqui, antes que volte aqui, não tem humildade suficiente, vai para o mundo. Entendo. E começa uma coisa que eu posso servir a Deus de qualquer forma, não preciso estar numa igreja. Entendeu? Entendo. Isso é um erro. E as pessoas acham que não. Mas é um erro. As pessoas precisam estar comungando, sim. Elas precisam estar no corpo. O Dr. Russell Phillips Shedd diz que quem tem o Espírito Santo jamais vai conseguir viver sozinho. Prefere a comunhão, apesar das diferenças e da lapidação, do que uma solidão, uma solitude ali, só você e Deus. Isso não existe. Em Cristo, não. Você precisa estar inserido. Ferro afia ferro, homem afia homem. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria ainda manter nesse tema, entender um pouquinho, porque é o seguinte, por muitos anos, a família brasileira, não só a brasileira, mas a família em si, ele colocou muito o assunto principal, que é a salvação, que é a vida após a morte, ok? Deixou à mercê da igreja, ok? E eles terceirizaram o que o muçulmano, o islamismo, no caso, o próprio judaísmo, eles faziam. O que eles faziam? Eles faziam o seguinte, o menino nasceu, responsabilidade minha, é meu filho. Se eu gerei, eu cuido. Quem gera, cuida. Lá na igreja a gente coloca esse tema, por quê? Porque tem muita gente que fala assim, ganhei tal pessoa para Jesus, ganhei. Ou seja, é aquele cara que põe menino no mundo, mas não cria. Híbridos, não cria. Porque, na verdade, não é só trazer e colocar na mesa. É ensinar, é moldar, é mostrar através do testemunho, vivendo a palavra, como que é que anda, como é que fala. Isso é o discipulado. Então, assim, quem gera, cuida. E aí, pastor, os pais, eles terceirizaram a educação, caráter, tanto para a escola, falaram, não, peraí, a escola vai moldar meu filho aqui, e a igreja. Então, o pastor fala, meu filho desviou porque a igreja não tem ação com os jovens, meu filho desviou
porque a igreja e tentando colocar culpa na igreja, né? E a gente percebe que, por exemplo, o judeu, o muçulmano, eles desde pequeno, eles ensinam o filho o que deve ser feito, né? Por exemplo, a maioridade do judaísmo, né? Que é o bar mitzvah, é aos 12 anos. E eles têm que saber os 613 mandamentos, que muita gente, até cristão, acha que são 10 mandamentos só e tá tudo certo. Se eu cumprir isso aí, tá tudo beleza. Não. São 613 ordens e mandamentos diretos. E os meninos sabem isso aos 12 anos de cor e salteado. Nessa reunião, nessa festa, que é o bar mix e mix bar, eles citam lá, por exemplo, o menino. Você chegou, então cita pra gente a lei 512. Ele tem que citar a lei 512. Então, assim, a gente sabe que a lei, ela não vai salvar ninguém, mas a lei é um... Ayo. Ela é o seguinte, ela é basicamente a vontade de Deus. É o que Deus entregou e falou assim, peraí, eu gosto disso. Sabe quando você fala assim, não, a sua esposa sabe que você gosta. Ela sabe que você gosta ali de um franguinho. Ela sabe que... Então, assim, não é que isso vai te dar direito a se permanecer casado, mas você quer agradar ao esposo, então você faz o que ele gosta. Então, basicamente, as leis, no Antigo Testamento, ela foi dada e a gente não ia conseguir cumprir. Mas, conforme o Espírito Santo ele foi dado a nós como presente, é um auxiliador, um ajudador para que a gente cumpra a lei, para que a gente consiga amar o próximo de verdade, para que a gente consiga manter o nosso caráter intacto, né? Princípios, pode manter os nossos princípios, nossos valores. Então, basicamente, pastor, onde eu quero chegar e jogar a pergunta para o senhor é o seguinte: hoje a família brasileira transferiu essa responsabilidade, ok, para a igreja, e talvez é por isso que nós não vemos os jovens, adolescentes e crianças tendo esse relacionamento. As igrejas, elas estão cheias de pessoas que já viveram experiências ruins, tomaram uma decisão, mudaram a sua forma, a sua conduta e tá vivendo uma realidade com Deus. Mas os jovens, adolescentes, as crianças, elas precisam ter um olhar de semente para ter uma colheita no futuro. E talvez a igreja que não olha para essa visão de semente para a criança, para o treinamento, para o direcionamento, e o próprio pai e mãe que negligencia hoje, eles vão chorar amanhã, né? Então, a omissão hoje é quando você não dá nenhuma declaração, não toma nenhum posicionamento, amanhã a próxima geração abraça o que você está sendo omisso hoje. Então, eu queria entender do senhor sobre isso, sobre a igreja do amanhã, né? Que eu sei que tem uma igreja do hoje, que é o que a gente está vivendo hoje, mas o posicionamento, porque nós podemos chorar, pastor. E aí tem uma geração do rei Ezequias, que ele estava doente, Isaías veio e falou, ele virou o rosto para a parede, pediu mais vida, certo? Deus deu. Aí, de repente, o que aconteceu? Ele teve um filho chamado Manassés. Foi o pior rei que já existiu, né? Onde oferecia o próprio filho, né? Em holocausto e tal. Mas aí o que acontece? Ele abriu a sala e mostrou toda a riqueza do reino de Jerusalém para o povo da Babilônia. Aí vem uma palavra, porque você abriu, eles vão vir aqui, vão roubar tudo. Aí ele pergunta pro profeta, mas isso vai acontecer nos meus dias? Aí ele fala, não, vai acontecer nos seus filhos. Ele falou, não, tá tudo certo. Ou seja, uma geração hoje, um pai, mãe, eu, o senhor e a família brasileira hoje, que se preocupa consigo mesmo, mas não se preocupa com a geração que está vindo. Não é aquela geração que impulsiona os filhos. Ele não tá nem aí. Híbrido, você é um ótimo caroço de milho ali. Híbrido, mas não gera nada. Não gera nada. Isso é o híbrido, não gera. Ô, pastor, me fala um pouquinho sobre essa preocupação, porque nós temos crentes hoje servindo e talvez machucado, ferido, né? Passando por problema, provação, e tá tentando ter uma vida com Deus para tentar alcançar o céu, realmente manter um caráter e tal, mas e a preocupação com que ele foi gerado? Porque o primeiro ministério nosso é a família. O primeiro ministério meu e do senhor não é o rebanho, é a sua família. Então, assim, Deus deu, os filhos são herança do Senhor, então, herança dele, ele deu para nosso cuidado, não são nossos. Então, a gente tem que cuidar e direcionar eles. Filhos que são como flechas na aljava que nós lançamos. Não é eu na frente, eu vou lançar. Qualquer negligência que você tiver com isso aí, você vai responder caro. Vai responder, a conta chega.
Fala um pouquinho sobre essa questão. Eu sei que é um assunto gigante. A questão da transferência de responsabilidade, eu acredito que é culpa nossa, há muitos séculos atrás. Então, assim, a transferência, o ser humano gosta de transferir responsabilidade, ninguém gosta de assumir culpa. Porque quando você assume a culpa, você está assumindo também uma transformação, você tem que mudar. Mas será que aprendemos errado, pastor? Só porque o muçulmano, o judeu, ele não transfere isso. Mas é porque a nossa cultura ocidental. Para você ter uma ideia, o Oriente lá não existe adolescência. A adolescência foi criada por nós. O adolescente não existe para o judeu. Você é uma criança até ser adulto. Passou por essa fase, você tem toda a responsabilidade e o crédito também. Aqui não. Cria um hiato de tempo, esse espaço de tempo, que você é adolescente. Você não é criança, você não é um adulto. Você é um adolescente. Então, essa cultura nossa assim, de transferir responsabilidade, não gosta de assumir. E a igreja começou a assumir aquilo que não é dela. Para quê? Atrair. Hoje atrai com modismo, com várias questões. Mas chegou um tempo atrás, algum tempo atrás, que a igreja assumia a responsabilidade de educação. Se você for ver a reforma protestante, você vai ver direitinho que quando Lutero teve a reforma, depois da pré-reforma e a reforma, ela cresceu de forma avassaladora, porque as irmãs iam dar aula para as filhas dos nobres, mas na igreja católica era só os padres. Os padres rapidamente criam as freiras para dar aula. Coloca elas para dar aula também. Então, tudo é estratégia para você não perder, você quer ganhar. E começa a assumir responsabilidade que não é sua, assumir questão que não é sua, entendeu? Entendi. Você começa a assumir. Agora está na hora da igreja, que não são todas, mas existirão sempre os remanescentes, que vão começar a devolver responsabilidade. Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Isso não é meu. Tipo, vou exemplificar e simplificar. A igreja quis assumir a responsabilidade de quem pode e quem não pode fazer alguma coisa. Então, nós estávamos no seminário em 2007, no 7º período, e estava um debate seríssimo, quem pode e quem não pode cear. Eu, particularmente, quando Paulo diz em Coríntios, examine, pois, o homem a si mesmo, aquela palavra mataiotetes não quer dizer sobre, eu vou examinar minha vida se o mês foi bom, se eu passei direitinho, nossa, eu tirei 5.1, eu estou bem, eu posso cear. Não, não é isso. É quem você é, não o que você fez. O que você fez se resolve rapidamente, Hebreus 10, 19, 20, 21. Entrai-vos na presença do Senhor, com ousadia e intrepidez, pelo novo caminho que te consagrou, pelo véu, pela carne rasgada no Calvário. Chegai-vos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo a sua consciência, sua alma e seu espírito lavados pela palavra. Isso resolve. Não é o que você fez, é o que ele fez. Transformou você. Mataiotetes era uma forma que eles tinham de averiguar se uma moeda era prata ou bronze. Ouro não circulava no meio do povo. Era prata ou bronze. Eles poliam o bronze e ficava igual prata. Como que eles iam discernir se era prata ou bronze? Sempre tinha mármore. Mataiotetes, joga a moeda para cima. Quando ela batia no mármore, ela emitia um som. Se ela fosse prata. Se fosse bronze, outro. Então, o que você é? Ele fala, examine o que você é. Você é um cristão? Então você sabe o caminho de volta. Nossa. É isso. Então, a igreja começou a tomar responsabilidade assim. Você já viu como é? Você não pode cear, não. Tá em pecado, tá não sei o quê. Aí um dia, no seminário, aconteceu uma história interessante. O pastor que defendia que na minha igreja, se não tiver em comunhão, assim, não ceia mesmo. Aí chega uma senhora e fala, pastor, meu esposo está aí. Ele não é cristão. É crente, mas ele é católico. Mas ele disse que vem aqui hoje ceiar. O pastor falou, não posso deixar. Pastor, por favor, ele veio da fazenda, ele é muito bruto. Aparece um homem de 1,90 m, muito forte, chapelão, o braço dele da altura da sua coxa, da minha coxa. E o pastor olhou e falou assim, deixa Deus tomar conta, né? Deixa Deus fazer. É isso que eu estou te dizendo. Eu não consigo excluir ninguém de uma Santa Ceia, porque Cristo estava na última ceia, com 9 que queriam fugir, um queria negar e outro queria trair. Nenhum foi excluído. Nossa, forte, hein? Pode repetir isso aí, pastor. Dá um corte. Rapaz. Eu não consigo realmente achar na palavra de Deus uma forma que eu possa excluir alguém, limitar alguém de cear, entendeu? Jesus estava na última Santa Ceia com os discípulos, 9 iam fugir, um ia negar e outro ia trair, nenhum foi excluído, todos foram abraçados. Nós estamos ali para entregar a responsabilidade. Então você sobe no púlpito e ministra a palavra de Deus e fala, agora é sua responsabilidade, não é minha. Deu para entender? Amém. Não é minha, é sua responsabilidade.
Eu não posso deixar, não. A pessoa, quando ela chega até você e fala, mas o que eu faço? Se eu fizer isso, eu vou perder muito. Aí você fala, a responsabilidade é sua. Eu vou te dar alguns caminhos, orientar, mas a decisão é sua. A pessoa vai começar a amadurecer. A igreja precisa devolver a responsabilidade. Eu costumo dizer que algumas atribuições, elas são divinas, mas outras são humanas. Toma conta da sua. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a tirar a igreja de um infantilismo. Infantilismo não é ser infantil. Infantilismo é ver um adulto agir como criança. Entendo. Isso é infantilismo. Então, a igreja precisa sair disso. Que aí, deixe que vá. Não são todos que vão ficar com a gente até o fim. Amém. Quer ficar, fique. Abraços abertos para receber, mão estendida para despedir. Com muito amor, carinho e respeito. Mas a gente tem que começar a entender quem é Deus na ordem da coisa. Amém. Então, começar a deixar. Então, os pais começam a atribuir responsabilidade para as escolas, porque o governo, fora da palavra de Deus, ensina isso. A igreja vai nesse viés porque não quer perder nada. É tipo, quem pode oferecer o melhor trabalho? Não é o melhor trabalho a ser oferecido. É o único a ser apresentado. Eu não ofereço trabalho para ninguém, entretenimento para ninguém. Eu ofereço a palavra de Deus. Não existe outro. É a palavra. E quando que as pessoas vão entender que existe só a interpretação bíblica? Pedro fala, se você diz que é sua pessoal interpretação bíblica, você já é um herege. Só existe um. Então, quando que nós vamos também entender como Pedro fala, desejai-vos o leite racional não falsificado como crianças recém-nascidas. Uma criança recém-nascida não quer brinquedo. Uma criança recém-nascida não quer canções, não quer nada. Ela quer o colo da mãe e o peito. Nós vamos deixar desses entretenimentos, desses infantilismos, essas questões todas, que tudo é tentando puxar mais para si. O que eu posso fazer que dá certo? Nem tudo que dá certo é certo. Forte. Nem tudo que dá certo é certo. Então, partindo por esse pressuposto aí, tem muita coisa que a igreja precisa fazer para voltar à Gênesis, voltar à essência. Isso só vai acontecer quando os pastores, líderes, perderem medo. É o que nós estávamos conversando no prelúdio do podcast. Perdeu o medo de perder. Forte. Perdeu o medo de ser comparado. Perder medo. Não tem medo nenhum. Você terminou o sermão, você só para pregar. A igreja está com 1.000 ou com 10 pessoas, você tem que estar com o mesmo entusiasmo. Amém. Porque no final das contas, nunca foi entre você e o povo. Nossa. Sempre foi entre você e Deus. Glória a Deus. É isso que eu entendo hoje. Amém. Então, eu acho que é por aí. Uma coisa que você falou interessante, que o que a igreja faz para atrair, ela tem que fazer para manter. E aí mora o perigo, né, pastor? Porque Bingo, né? A atração, ela é algo que realmente, assim, pode ser uma estratégia, porque a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro e para alguns discípulos que estavam juntos, ele falou assim, farei de vocês não pescador de peixe, mas pescador de homens. E a gente sabe que para pescar, o peixe não vem se não tiver uma isca. Ou eu estou enganado, pastor? Quando você joga um anzol, cruzinho um anzol, o peixe vai lá, não, peraí, deixa eu morder esse negócio aqui. Interessante, você tá falando uma coisa, complexo, você tá né? falando uma coisa aí tão capciosa, cara, mas é o que eu tô te dizendo, eu não sou demagogo, o divino conhece, as pessoas me conhecem, claro. Eu tô dizendo que você domina bem o que você está entrevistando, então assim, é interessante porque se nós não fizermos uma erratazinha rapidinho nesse ponto aí, dá espaço para as pessoas falarem, tem que ter uma isca, tem que ter uma isca. Entendi. Na verdade, vamos imaginar Cristo passando pela praia, toda a linha ministerial de Jesus só na praia. Certo. Vamos ficar só na praia, vamos ver se dá para fazer isso aqui. Ele começa vendo Pedro, que estava com as redes vazias ali, certo. Entendeu? E lavando as redes. E aí, nesse momento, ele sobe no barco, afasta um pouquinho, Pedro pescou a noite inteira no mar. Mar se pesca à noite, mas não com isca, com rede. Eles não pescavam com isca, é com rede. Era com rede. Então, eles estão o local certo, o momento certo, lança a rede. E isso é interessante. E a técnica certa, a hora certa. Não é a isca, nós não precisamos de isca. E ele vai lá, pesca a noite inteira com todas as técnicas, porque o que esse texto traz, na verdade, desmistifica isso. Entendo. Todas as técnicas não adiantaram. Mar se pesca na madrugada, com a rede, no meio do mar e tudo mais, tudo certo, tá? Teve uma onda, sai da onda e lança a rede. É assim que funciona.
Aí ele volta lavando as redes de decepção. Cristo sobe no barco, afasta um pouquinho e fala para ele assim, lance a rede ao largo. Pedro fala assim, ó, não compreendo, não concordo, mas sob debaixo da tua palavra lança a rede. E veio pegando tanto de peixe que veio rasgando, um barco veio ali para ajudar, mas rasgando os dois vieram a pique, né? Então, aquele momento, ele continua caminhando e encontra João com os irmãos. João, o irmão, o pai, os sócios. o pai, tudo consertando as redes. Ele fala para João também a mesma coisa sobre Vi. Nesse momento, você entende, um está lavando as redes, teve uma pesca tão grande que quase rasgou. Um milagre. Não é estratégia. Amém. É a minha. Amém. É a minha palavra. E aí, ele está mostrando, não é. Você usou toda estratégia, não deu certo. É a minha palavra. Aí, quando chega João, está com a família todinha consertando a rede. Interessante é que o ministério de Pedro é lançar a rede. João, com a família, consertar a rede. Lá na frente, no finalzinho, já ressurreto, ele encontra todos, o que conserta a rede e o que lança a rede. Quando vem Jesus na praia, João fala, é o mestre. Pedro pula. Estava nu, pula na água. Quando chega, está o peixe lá, já está tudo certinho, prontinho. O nosso ministério parece que é ministério só de lançar rede. Entendo. Só de lançar rede. Passou forte. Então, não é só o problema das iscas que as pessoas querem ter entretenimento e não conseguem manter. Esses entretenimentos, é igual Hernandes Dias Lopes diz, é igual chiclete. Você começa mascando, é doce, depois vira uma massa na boca, insuportável de manter. Pastores estão em depressão porque não dá conta. É insuportável manter um nível desse, é insuportável manter isso, tipo assim, todo santo dia. O Whindersson Nunes entra em depressão porque não consegue fazer aquilo mais. Cláudio Duarte fala que encontra com pessoas no aeroporto e ele só quer ficar calado, as pessoas querem rir dele. Não é assim que funciona, ninguém consegue manter isso a vida inteira. Então, são as iscas ou lançar rede. Lançar rede, muitas vezes, está matando a gente, as pessoas. Porque Deus fala, o lançar rede é um momento ou outro na sua vida. Mas o seu chamado é para consertar a rede. Nossa, forte demais, pastor. Até anotar aqui, 36 minutos. Já tem 36 minutos? Não, no 36 eu vou fazer um corte. Tá, beleza. É o chamado de consertar a rede em família. Amém. Glória a Deus. Aleluia. João, o irmão, o pai, consertando a rede. Lá no final, com ele ressurreto, quem chega até Jesus calmamente com um barco cheio de peixe, que Jesus fala, lança aí, ele lança, vem cheio, a rede não rasga, o barco não tenta ir a pique e tudo mais, chega calmamente na praia com um peixe, a rede cheia de peixe, é João. Nossa, pastor, o senhor está falando um negócio aqui forte para mim, depois o senhor continua, mas eu tenho que falar um pouquinho. Pastor, então vamos lá. Se tem uma forma de pescar por nossa conta, ok? Que é pondo isca, que é a conta do homem, ok? É a única maneira de pescar. E existe um outro jeito de pescar, que é você preparando a sua rede para que os peixes entrem, ok? Quando Jesus fala assim, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, vamos pedir ao Pai que mande trabalhadores, ok? Então, quem forma obreiro, quem forma trabalhadores, não é o homem. Não está precisando de diácono, vamos levantar. Não. É o Senhor, ok? Os peixes vieram sobre uma ordem, sobre uma palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos, a Bíblia vai falar em Atos capítulo 2, versículo 42, que os apóstolos eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, ok? E o Senhor acrescentava as almas. Sempre foi o Senhor. Nossa, forte. Agora, pegando essa deixa, eu animei, eu arrepiei. Pastor, é o seguinte, pegando essa deixa do Senhor, então, nós como pastores, e muitos pastores estão vendo, vocês que são discipuladores, vocês que são os homens que Deus chamou para pescar, ok? Para ser esse pescador de almas. O que nós precisamos, então, é ter as nossas redes intactas, os nossos valores, princípios, a nossa rede. E podemos tratar também como a rede é aonde os peixes vão cair. E os peixes vão entrar dentro da igreja. A igreja tem que estar bem estruturada para receber, pastor. Quando você quer demais lançar a rede, Deus dá peixe até rasgar. Forte. Até rasgar. Quando você quer consertar, vem na medida certa, do jeito certo, o barco não vai a pique, a rede não rasga e chega com muito mais peixes
muito mais. Mas, na verdade, nunca foi o quantitativo, sempre foi a essência. Aleluia. Tem que ser a essência. Ok, o peixe correto. Só que eu acredito assim, eu tenho muita compaixão diante de Deus, pelo sangue derramado no Calvário. Eu tenho muita compaixão de pastores que não conseguem entender isso agora, porque eu também não entendia. Eu vim entender depois daquele período que nós tivemos aqui antes do podcast, essa luta que eu passei. Bastidor. O local mais alto que eu subi foi aos pés da cruz. Eu tive que descer para crescer. Então, eu consegui entender isso, mas não é fácil. Tem madrugadas, tem dias assim que eu chego na igreja para ministrar e eu comparo o antes e depois, me dá uma depressão, me dá um abatimento. Mas Deus diz assim, mais um passo. Porque eu aprendi assim, quando você tira os olhos de qualquer crise, como John Wesley falava, né? Crava a eternidade nos meus olhos que nada vai me abalar. Então, quando você olha por cima de uma crise, por cima de um momento ruim, e você olha para Cristo, seus pés, suas pernas nunca deixarão de dar o próximo passo. Nunca. Então, a gente precisa olhar a Cristo para que as pernas dê o próximo passo. Então, um dia de cada vez é melhor. É melhor. Essa consciência é o que vai fazer você nunca se prostituir com o Evangelho, nunca negociar nada, não ter medo de nada. Eu escutei uma frase de Leonard Ravenhill, um dia que um homem não teme mais nada a não ser Deus, as pessoas têm que começar a ter receio dessa pessoa. Forte. John Wesley também pediu, Senhor, eu te peço em oração, que ele orava sempre metodicamente, né, das 4h30 até as 6. Eu te peço em oração 10 homens que não temam nada, perder nada, a não ser a tua presença. A não ser a tua presença. Então, o que nós precisamos são de homens que não temem nada a não ser Deus. O interessante é que Jó veio na acrópole, na plenitude da sua vida com Deus. Quando nós falamos teologicamente, né, o medo de Jó, o medo dele é o quê? O que eu temia me sobreveio. Então, todos nós, pastores, líderes, todos nós, tememos muito algo. Chama o medo de Jó. Temos dentro de nós. Eu tinha o medo de Jó, tanto que... deixa eu pôr outro podcast. E o que eu temia me sobreveio, Léo. Quando o que você teme te sobreveio, Deus não quer te punir. Deus quer te fortalecer. Porque Ele aperfeiçoa o poder dele em nossa fraqueza. Mas nós não queremos expor fraqueza. Nem para nós mesmos. Muito menos para o homem. E achamos que não expomos para nós, Deus não vai fazer nada. Só que as nossas fraquezas, elas não são expostas nos relacionamentos populares. Ali é a grandeza, né? Nossas fraquezas são expostas nos relacionamentos de intimidade. E existe uma fraqueza em nós que nós não queremos nem falar sobre ela, que é o medo que você tem que aconteça algo no seu ministério. Esse é o medo. É o medo de Jó, um exemplo. Então, quando isso vem e te tira do chão, tira o seu chão e você cai e tudo mais, aí vem uma restauração. É nessa restauração que está a plenitude. Você não tem mais nada. Aí foi quando ele diz, Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Esse é o cara. Glória. Esse é o cara. Quando não tem medo de mais nada. Mais nada. Quer te tomar isso aqui? Não, leva isso e leva mais isso também. Quer falar de você? Fala. O amanhã vai dizer quem sou eu e amanhã vai dizer quem é você. Não tem problema nenhum. A soberba, a prepotência, ele entendeu tudo, caiu tudo por terra. Caiu por terra. Aí você tem uma confiança em Deus tão grande que você diz que ele é seu justo juiz. Tá certo? Mas, se você fizer algo contra mim, eu não tenho que falar para um terceiro, para um quarto o que você fez para mim. Eu fico caladinho. Deus já sabe. Ele vai fazer o que ele quiser. Pronto. Se ele não fizer nada, eu merecia. Se ele fizer alguma coisa, um tratamento, mas eu não desejo coisa ruim. Eu tenho que deixar meu coração sempre limpo. Limpo de qualquer coisa, que é o mais difícil do mundo. Provérbios diz, de todas as coisas que deve guardar, guarda teu coração, dele procede as fontes. O inimigo, ele não vai querer manchar você aqui no cotidiano, ele vai querer ir lá na fonte. Ele manchou a fonte, ele mancha tudo. Existe uma fonte de água que abastece essa cidade. Se você sair daqui contaminando cada caixa d'água de cada cidade, você não vai conseguir. Agora vai na fonte. Contamina a fonte. Você contamina a cidade inteira. Então é a fonte que nós temos que guardar. Forte. Agora, passar por tudo isso e guardar a fonte é a coisa mais difícil que existe. Todo dia. E para a liderança é ainda mais, né? Por isso que os líderes pastores são mais... parece que tem um alvo nas costas, o diabo ele quer matar, porque aí você consegue deturpar um rebanho inteiro, né? Com uma heresia, com um pensamento errado, com os princípios e valores errados. É como se esse cara fosse uma fonte.
Ele é uma fonte. Essa mulher, esse homem, eles são fontes. Então, ele contamina vários. Esse podcast ele vai crescer de uma forma que você vai começar a abençoar tanta gente. Você vai falar, Senhor, eu estou começando a aumentar o meu temor. Porque da mesma forma que eu posso estar abençoando, eu posso estar atrapalhando. Tipo assim, você começa a ter cuidado com cada podcast. Você olha e fala, não, isso aqui pode ir pro ar, isso aqui não pode. Porque são tanta gente, eu sou uma fonte para tanta gente que eu começo a ponderar. Pode estar direcionando para um caminho errado, né, pastor? Não, eu estou dizendo assim, vai ser bênção sim, mas o temor aumenta porque você sabe assim, uma coisinha fora aqui pode atrapalhar alguém. Pode. Então você começa a tomar cuidado. Hoje a internet, é interessante o senhor tocar nesse assunto, que a internet ela tem poder tanto de deixar uma pessoa famosa, como pode também acabar com a vida da pessoa. Né? A gente percebe isso em vários ambientes, não estou falando em cristão não, estou falando na internet. Até estava vendo uma pessoa, porque assim, todo mundo ele tá propenso a errar. Né? Ninguém é super pessoas, homens e tal. E o erro é o seguinte, a gente pode errar. Mas, todavia, entretanto, o que a Bíblia fala é o seguinte. Primeiro, você entendeu que errou, reconheceu, arrependeu, mudou o comportamento, beleza, vida nova. Só que o ser humano, ele não é assim. Deus é assim. O ser humano, ele grava aquilo ali, ficou gravado na internet. Então, assim, o que a pessoa estava falando? Se posiciona. Errou, se posiciona rápido. Internet é assim. Errei. Tô aqui, errei. Reconheço o meu erro. Mudei vou pagar pelas minhas atitudes. E a partir de agora a vida... E aí sim... rápido, para não deixar a brecha para as pessoas começar a comentar e tal. Isso é internet. Quando você está falando do podcast, realmente a gente tem esse ponto. Está entrevistando pessoa. De repente a pessoa fala uma coisa que não... E às vezes é ao vivo, e às vezes, né, fica complicado. Mas graças a Deus, esse temor, essa noção, Deus já Deus colocou no meu coração isso aí. Pastor, mas voltando a um assunto que o senhor falou, achei muito interessante, porque é o seguinte. Quando a gente fala de cruz... Enquanto a gente tem... a gente sabe quem é. Eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, a minha identidade em Cristo, eu sou pecador alcançado pela graça e nada do que eu fizer vai me dar direito à salvação, mas pelo que ele fez, eu tenho direito à salvação. E agora, porque eu sou salvo, eu vou produzir. Agora eu vou andar nos caminhos, na retidão. Eu digo que amo Jesus, então eu obedeço o que ele manda, ok? Então eu vou viver uma vida em retidão. Eu sei quem eu sou, então, beleza. Então eu sei para onde eu quero ir, que é o alvo. O apóstolo Paulo, depois de ter vivido, ter escrito e ter tido uma experiência magnífica com o Espírito Santo e andando pelo Espírito, escrevendo sobre o Espírito, ele falou, eu ainda não cheguei no alvo, mas eu prossigo para ir. Né? Então, eu estou prosseguindo, eu tenho um lugar para ir, porque esse alvo precisa estar muito claro na nossa visão. Né? Então, quando o senhor fala que muitos de nós, muitos trabalhadores, muitos servos de Deus, muitos líderes, muitos obreiros, muitos pastores, eles ainda enxergam a cruz, eles têm um alvo. Porque quando eu não sei quem eu sou, não sei para onde vou, qualquer vento é vento contrário. Se eu bati na igreja do clamor, não, aqui deu errado, aqui né, eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, o vento contrário bateu, não, aqui eu não posso, porque ele está falando que eu não posso fazer isso. Aí ele já vira. Aí vai para outro lugar. Lá não bate. O vento contrário bateu lá. Ele vira. E ele não sabe para onde ele vai. Então qualquer vento é vento contrário. Só que quando eu tenho firmado a minha identidade, eu sei para onde eu vou, é o alvo que eu tenho que seguir. E é a cruz que o senhor falou. Enquanto nós, pastores, deixar crescer, 600 pessoas, 1000 pessoas na igreja, e essa quantidade, e essa glória tampar a cruz, a gente perdeu o sentido. E talvez vai ser necessário a gente diminuir para voltar a enxergar a cruz. A cruz, ela não está no alto. A cruz, ela está na nossa fraqueza, igual o senhor falou. Porque a gente reconhece quem realmente tem o verdadeiro significado da nossa vida. A nossa vida passa muito rápido. O senhor está completando 50 anos, né? Para o senhor ter uma ideia, nós tomamos 7-1 da Alemanha, está doendo até hoje, e foi em 2014. Nós já estamos em 2024. Passou 10 anos e muito rápido, né? Muito rápido. Então, eu não sei até quando eu vou, até quando o senhor vai, mas de uma coisa a gente precisa ter certeza. É a nossa salvação, testemunho interior e olhar para a cruz e prosseguir para a cruz. O nosso alvo é Cristo Jesus, né? Então,
Pastor, o senhor falando sobre... Deu 49 minutos aqui no nosso podcast. O senhor falando sobre a igreja, sobre tudo isso, sobre... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é, então, a gente consertar a rede. O que é o consertar a rede para o pastor Johnny, ou para a igreja do Clamor, ou para a nossa igreja hoje em dia? Um conselho que o senhor daria para quem está nos assistindo? Porque pescar tem algumas técnicas, mas a técnica que o homem usa não é a técnica correta e talvez não é por aí que vem. E se vier, vai embora rápido, né? Vem, mas vai embora rápido. Mas quando Deus manda, permanece. Quando Deus manda, há crescimento, há um discipulado. Quando Deus manda, enche o barco, né? Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse consertar a rede? Sim, onde está o teu tesouro, estará teu coração. Vou partir por base disso aqui. Amém. Então, veja bem, a igreja hoje, dentro dos coaches, dentro das palestras de oratória, elas ensinam muito o que é você alcançar um monte. É um monte que as pessoas querem subir, uma montanha, um local alto, né, que elas querem chegar no Monte Sião, que está tampando a cruz. Nossa. Está tampando. Aquela cruz no Gólgota é a de Cristo. A sua não está no alto, não. Nossa, forte. A sua não está no alto, não. Aquela foi para que todo mundo visse. Lá está escrito em grego, hebraico e latim. Entendeu? O nome de Cristo, Rei dos Judeus. Ali, a dele está ali. A sua não está ali, não. Baixa a cabeça. Entendeu? Olha para baixo. Então, assim, você encontra a sua, e o conselho que eu dou para os pastores é assim. Vou dizer uma coisa que meu pai dizia para quem, um bom entendedor, um pingo-risco, é Francisco. Eu dou um conselho para todo líder de louvor, para todo pastor, para todo intercessor, para todo líder em si. Vá para o quarto, fique em silêncio uns 30 minutos, depois comece a olhar para si e ver as suas mazelas. Coisas que nós não queremos ver. Tem pessoas que eu dou esse conselho e falam assim, eu não consegui ver nada. Quando eu comecei a ver, eu comecei a chorar, eu saí. Então, assim, se você for para um quarto, fica uma meia hora ali sem escutar música, sem olhar no telefone, nada. Depois você começa a falar, Senhor, mostra para mim as minhas mazelas, os meus medos, o pavor que eu tenho das coisas, meu medo do fracasso. O que realmente você tem medo, você nunca vai querer ir naquele lugar. É um quarto que você não quer ir. Entendeu? Mas você precisa ir. É o confronto, né? Você precisa ir e falar, caramba, como eu sou competitivo, invejoso, ruim, eu tenho medo de fracassar porque eu quero ser melhor que aquele outro, mas tudo isso você precisa só entre você e Deus, porque você precisa entender uma questão muito séria. Deus conhece você e não te lançou fora. Você é que não quer se conhecer, porque você tem medo de você se lançar, mas Deus não vai te lançar fora. Jamais lançarei fora aquele que vem a mim. Então, você precisa reconhecer as suas mazelas. Tipo assim, eu entendi onde está meu câncer. Entendeu? Eu entendi onde está meu câncer. Está por debaixo da armadura essa lepra. Está por debaixo da armadura. Então, quando você identificar isso, trabalha isso. Chama 2, 3 pessoas ou uma pessoa que você confia muito, uma esposa, um irmão, uma mãe, um pai, né? Porque amigo é complicado, mas uma mãe, um pai, e fala, olha, eu sei que eu tenho isso, me ajude nisso. E quando você começa a trabalhar suas mazelas, você começa a colocar parte forte na sua parte fraca. A sua parte forte é Deus. Amém. E vai aperfeiçoando a sua parte fraca. E você começa a perder medo. E os seus olhos param de brilhar. Porque quando a pessoa chega a fazer isso, vou repetir, quando a pessoa chega a fazer o que eu estou te dizendo, é porque a cruz tem valor para ela. Glória a Deus. É porque Deus tem valor. Então você troca aplausos dos homens pela simples satisfação de estar fazendo certo para Deus. Você não tem aplauso, mas você está fazendo certo. A satisfação de você descer de um altar. Há uma alegria interior. A satisfação de você descer de um lugar, ir para casa e falar, poxa Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia, eu consegui transmitir uma palavra íntegra e eu vi nos rostos ali o receber do Senhor, eu estou muito satisfeito com isso. Você não precisa de aplausos. Porque o homem, quando ele caminha dessa forma que eu estou te falando, ele não precisa de elogios para ele seguir, ele não precisa de aplausos para seguir, ele não precisa de palavra de autoafirmação para seguir. Quando você não precisa de uma palavra de autoafirmação para seguir, nenhuma crítica te para também. Você não é movido por incentivo e não é parado por crítica. Você fica
imparável. Imparável. E não tem preço. Uma pessoa assim não tem preço. O dia que você encontra uma pessoa assim, você começa a ficar receoso perto dela. Porque se você falar tchau, ela vai te dar um sorriso, dar um beijo e falar tchau. Você falar, vim para te ver, senta e vai te tratar maravilhosamente bem, vamos tomar esse café. Estou indo embora, Deus te abençoe. A pessoa, nada para essa pessoa. Glória. Você não consegue chantagear essa pessoa, você não consegue fazer chantagem emocional com ela. A vida dela não é uma inteligência emocional estabilizada, é uma inteligência espiritual, uma ligação com Deus que está estabilizada, não está cortada. Porque quando esse vínculo com Deus está cortado, entra muita poluição aqui, ó, dos homens. Você começa a preencher esse buraco negro com as pessoas, com quantidade de membros, com palavras, com elogios, com jantares, com... Tá entendendo? Com a quantidade de pessoas que vão visualizar. Mas quando isso está preenchido, você fala, o que vier é lucro. Tá ótimo. Se não veio, não muda em nada a sua estrutura. Eu conheci um homem dessa forma, que eu tive, sei que tem vários, não quero desdenhar ninguém, mas que eu conheci, chamei para ministrar na igreja por 3 ou 4 vezes, dormiu lá em casa, porque não aceitou ficar em hotel. A pessoa que eu conheci, fui na casa dele em São Paulo 2 meses antes dele falecer, essa pessoa era o Dr. Shed. Era o único que eu conheci dessa forma. Que eu conheci, tem vários assim, mas que eu comunguei, que eu conversei, foi o único ser humano que eu conversei dessa forma. E eu falei, eu quero isso para mim. Forte. E Deus está batendo para poder forrojar, né? A coisa está ficando. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito bom, né, pastor? Sobre você dominar a área espiritual, a sua vida espiritual, e não colocar a circunstância, né? Porque hoje em dia a gente entende uma coisa. A alegria, a paz, a bondade, são algo que a gente acha que é nosso, né? Que, por exemplo, eu comprei esse iPhone, né? Entre aspas, um iPhone novo e hoje, eu comprei, hoje. E há uma alegria circunstancial, né? Qual que é a alegria? Não, eu tenho um iPhone, tô alegre. É novo, tô alegre. Não, tá velho, tô triste. Perdi, tô triste. Tenho saúde, tô alegre. Perdi a saúde, tô triste. Comprei um carro novo, tô alegre. A alegria circunstancial, que precisa de uma circunstância para que ela exista. A paz circunstancial. A bondade circunstancial. Não, eu sou bom porque eu quero algo em troca. Qual é a essência de tudo isso? Então, assim, quando a gente entende que a nossa alegria não é nossa, é Deus que coloca em nós, e na verdade, Ele é a fonte da alegria, porque é uma fonte inesgotável. Se você buscar alegria em coisas, você vai se frustrar. Se você buscar alegria em pessoas, você vai se frustrar. Demais. Se você buscar alegria em likes, você vai se frustrar. Mas se a sua alegria está no Senhor, é uma fonte inesgotável. Independente se tem mantimento no celeiro, se não tem, se você está saudável, se não está, se você tem carro novo ou não tem, se você não... independente de tudo isso, a alegria ela é uma fonte interior e é a paz espiritual. Você estar linkado com Jesus. E outra coisa que eu coloco, pastor, é o seguinte: nós como pastores não podemos colocar expectativas no homem. Expectativas em número de pessoas, expectativa nos cultos, expectativa na festa, expectativas... Porque senão nós nos frustramos e nós começamos a definhar. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, é isso que vale a pena, né? Então, a primeira igreja era o maior pastor, o maior pregador, o salvador. Ele era o mestre e eram só 12. A gente fica... Esse melhor pregador, melhor pastor, melhor mestre, não mudou Judas. Não mudou Judas, porque é algo interior, né? Algo que precisa haver uma mudança. Precisa alguém querer e falar assim: não, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu errei, o Senhor me muda, me ajuda, me molda, me transforma segundo o seu caráter. Precisa haver um querer, né? E a partir desse posicionamento de arrependimento, aí o Senhor vai nos moldar conforme o caráter dele, né? Léo, essa colocação que eu disse para você, vai para casa, para a pessoa, né? Você pediu um conselho para os líderes, pastor, eu falei, vai para casa, tira uma meia hora de desaceleração,
Porque até o piloto de avião, quando ele chega, ele tem uma sala que ele pode tomar um refrigerante, tá? Ele fica ali 1 hora até pegar o seu carro, vai para casa. Piloto de voo internacional. Legal. Ele tem que desacelerar. Então, tira essa meia hora, depois começa a pedir para Deus mostrar suas mazelas e vá sem medo nenhum, porque Ele não te rejeita. Então, eu falei isso porque uma vez eu vi uma reflexão interessante, não sei se você já ouviu, a distância do céu para o inferno. Já ouviu essa reflexão? Ouvi, mas pode falar. Eu só não estou assertivo se é do William Hendricks, que ele fala 30 centímetros, né? Do céu para o inferno, da mente para o coração. É só esse espaço aqui, é o céu e o inferno. Então, nós podemos permitir que Deus venha e faça o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, ou podemos simplesmente ficar dentro dessas brechas, dessas legalidades, esconder o que é importante, mostrar o que é supérfluo. Porque o ser humano tem isso, ele esconde o que é importante para ninguém ver, que é o que precisa ser tratado, e mostra só o supérfluo, só o superficial. E nisso nós vamos desgraçar tudo, vai virar um inferno nas nossas vidas. E tem virado um inferno na vida dos pastores. Entendeu? Tem tomado a responsabilidade, vamos voltar no início, que não é deles, tem atribuições que não são deles, tem buscado técnicas que não há necessidade, pescando até rasgar a rede, quando rasga a rede, uma frustração desgramada. Mas, assim, a essência, quando ela vem de origem, tudo que vem depois dela é algo maravilhoso, é algo divino. Então, eu creio, como eu te disse, onde os teus olhos estão, o teu tesouro, aí estará teu coração. O meu tesouro tem que estar na cruz, não tem jeito, tem que estar em Cristo, mas assim, para que não sejam palavras lançadas ao vento, vazias e tudo mais, eu digo para você assim, de uma vez por todas, eu não consigo, eu não sei como falar isso de forma ladina, sem ser abrupto, né? Mas eu não consigo acreditar em algumas coisas que existam hoje nas igrejas, eu não consigo. Só abrindo parênteses aqui, eu trabalhei 20 anos na polícia e eu era muito novo, tinha ótimos profissionais que trabalhavam comigo, me ensinaram a trabalhar, uns antigões, né? Eu era novinho, eu era mais no moderno do GOI, em 98. E nós pegamos uma ocorrência onde o pai, por abstinência de droga, tinha esmagado a cabeça da filha de 8 anos com um botijão de gás. E quando nós chegamos, a mãe estava juntando a massa cefálica e o sargento olhou aquilo e falou, não consigo, vai você. Eu abracei aquela senhora, tirei ela me abraçava e tudo mais, e aquela mão suja de massa cefálica, e aquilo me chocou, porque naquela rua tinha 6 igrejas. Tinham 6 igrejas. Eu fui para o quartel, para a base, trocar de farda. Minha farda tinha massa cefálica nela, de uma menina de 8 anos, que teve a cabeça esmagada pelo próprio pai. E eu me assustei quando eu descobri que eles eram de uma daquelas igrejas. Onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? Diz que a capital evangélica da América Latina, por ordem de proporção, é Anápolis. Onde nós vamos chegar? Aí eu quero dar mais uma adendo nisso aqui. Um grande homem de Deus foi pregar na Lagoinha, no lançamento do DVD do Juliano Som. Quando terminou, foram fazer entrevista com ele. Ele com 87 anos, perguntaram, nós temos não sei quantos milhões de protestantes, pentecostais, batizados com o Espírito Santo no Brasil. O que o senhor me diz disso? Olha que bênção. Ele parou, ele é muito educado. Falou assim, eu não sei onde eles estão. 12 homens cheios do Espírito abalaram a face da terra. Onde estão os milhões? Entende? Tem alguma coisa que está errada. Eu não consigo corrigir tudo, mas eu sou obrigado a corrigir a mim. Amém. Pastor Forte, nós vamos... isso que o senhor falou algo para a gente refletir muito. Porque como antes do senhor falar, eu falei da igreja com os 12. Jesus era o maior mestre, o maior pastor, o maior pregador. Ainda tinha uma pessoa que não quis, né? Não aceitou, porque a Bíblia diz assim, ó, vocês precisam guardar as minhas palavras, e não só guardar, mas praticar. Hoje nós temos os melhores sermões, teólogos. A Bíblia está explicada, está destrinchada, está organizada cronologicamente. A Bíblia hoje tem índice, tem concordância. Eu quero falar sobre amor, tem concordância. Você
tem grandes estudos, grandes pregadores, é só dar um Google. Só que parece que falta vontade, falta querer aprender. Porque hoje, pastor, se eu falo assim, o pastor falou A, que A mais A é B, né? E você toma aquilo por verdade sem querer entender, sem querer ler, como você, como adolescente, você começou o seu podcast falando que queria entender, queria saber, queria aprender. Hoje, naquela época não tinha como, né, pastor? Mas hoje tem. Nós estamos vivendo uma época de muita informação, muito conteúdo, mas pouco conhecimento, intimidade e querer. Muita informação, pouca convicção. Justamente. Agora, nós precisamos direcionar as famílias. E os pais e as mães precisam direcionar os adolescentes, os filhos, as crianças. Não podemos ser omissos agora, porque senão amanhã nós vamos chorar. Não nós, eu falo nós, eu estou falando como um todo, eu estou englobando todo mundo. Mas tem gente que já abriu a mente para isso. Tem pessoas no meio cristão que já abriu a mente para um cuidado saudável, para menos religiosidade, menos dogmas e mais Bíblia, mais palavra, mais verdade, mais princípio, mais valores. Porque existe coisa que está sendo quebrado por uma coisa maior, que na verdade você falou, não existe o cara às vezes ele faz errado para dar certo. Não existe isso. O certo é certo e não vai deixar de ser certo. 2 e 2 nunca serão 5. Justamente. Então assim, existe uma verdade e a verdade é Cristo. Nada fora dela. Então tem igrejas apontando para sinais, apontando para as pessoas correndo atrás de coisas. E, na verdade, a gente precisava estar nos diminuindo, nos moldando ao caráter de Cristo. A gente precisa ter a mente de Cristo em nós. Por que tem gente, pastor, dentro da igreja, que ora todos os dias, participa de todos os cultos, mas quando alguém dá uma fechada no trânsito, o que ele põe para fora? Obra da carne. Né? E a Bíblia vai dizer em Gálatas que a obra da carne, a gente se torna inimigo de Deus. Se a gente semeia na carne, a gente colhe na carne, mas se a gente semeia no Espírito, a gente colhe no Espírito. Então, a igreja está cheia de pessoas que sabem fazer, que tem metodologia, que tem liturgia para fazer, mas a essência espiritual, a maturidade espiritual, ela foi deixada de lado. A essência, igual a uva, que ela era esmagada, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições eclipses, é ser esmagado como uva. Quando a uva é esmagada, ela libera essência. Quando as pessoas são esmagadas no trânsito, libera essência, mas não é pura. Que respirar. O ponto é esse, é matar a nossa carne e a vontade. Aí eu sempre estou conversando com os irmãos e quem eu tenho oportunidade, pastor, de falar é o seguinte. Nós, realmente, a nossa essência é pecadora. A gente é fruto de pecado. O que a gente tinha era uma natureza pecaminosa. Só que quando nós recebemos a natureza espiritual, o Espírito Santo mora em nós, agora nós recebemos mais uma natureza. Não é que matou a carne e ela... Vai gladiar aí dentro até o fim. Justamente, ela está aqui. Aí numa hora como essa, a mente de Cristo tem que estar em nós. É igual a irmãzinha falar assim, não, eu não levo desaforo para casa. Ela é a irmã do coque, ela canta, ela ora, ela revela, ela é tudo. Mas quando alguém pisa no pé, ela revela o que tem dentro. E aí, esse é o ponto, porque nós estamos vivendo uma geração de máscaras, né? Eu visto a máscara de pai, eu visto a máscara de amigo, eu visto a máscara disso, daquilo outro. E, na verdade, nós precisamos ter essa essência. Não tem que vestir nada, não tem que se fazer de nada. A gente precisa ser servo de Deus, matar a nossa vontade e viver Ele. Então, por que eu sou um bom pai? Porque eu sirvo a Cristo. Então, Cristo me ensina a cuidar e Ele me deu esse menino para que eu direcione ele para Cristo. Não é um título, não é uma essência, porque ter filho é fácil, até prazeroso. Ser pai é difícil. Ter um título de pastor é fácil. Ser pastor é difícil. Eu tive título, hoje eu sou. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. E o que me gerou essa transformação, não quero passar por isso tão cedo, mas assim, eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço porque eu poderia assistir 10 podcasts, assim, 10 reflexões, pregações, não ia entrar na minha cabeça. Não ia. Mas eu vivi. Amém. Eu vivi. Então é diferente. Então ter é fácil, ser é difícil. Forte. Ter é título, ser é essência. Né? Amém. Amém. Pastor, pois é. Falando sobre esse ser, a gente precisa levar o povo e nós viver também essa vida, essa maturidade espiritual.
quando nós conseguir colocar a mente de Cristo em nós, pastor, como que é isso? Você tem um Espírito Santo. Ele não vai te acessar quando você estiver limpo, porque é ele que te limpa. A gente precisa só tomar uma posição. Senhor, me ajuda, que sozinho eu não dou conta. Eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, essa pornografia, eu estou vivendo isso, esse pecado, eu não dou conta. Senhor, me ajuda, me ajuda. O Espírito Santo está em nós. A partir desse momento, pastor, é uma pergunta que nós temos que fazer. Por exemplo, eu e o senhor entramos numa discussão, certo? O senhor está certo, eu estou errado. Mas se o senhor entrar nessa discussão, o senhor já está errado. Uhum. Mas o ponto é o seguinte, aconteceu, eu falei alguma coisa para o senhor vai fazer uma primeira pergunta no seu, conta até 10 e dentro desses 10 segundos você faz uma pergunta. O que Cristo faria no meu lugar? Tem a mente de Cristo. A mente de Cristo ia falar assim, abraça, perdoa, releva, anda 2 milhas, toma prejuízo, vai, porque eu sou seu juiz, foi o que o senhor falou. John Stott falava disso muito bem também. Então, pastor, eu acho que o conselho que fica para nós aqui hoje, nesse podcast, 1h e 10 minutos, acredito que seja, a gente precisa crescer espiritualmente. A partir desse momento que a gente tiver uma base, a gente vai conseguir enxergar a cruz. Sim. A gente vai conseguir não pôr expectativas em homens, em igrejas, em números. E a outra coisa, não usar ferramentas nossas, mas deixa que ele mande. E se ele mandar, a gente precisa estar preparado para cuidar. Eu acho que isso resume o nosso bate-papo. Foi muito bom ter recebido o senhor aqui. Prazer te conhecer através do nosso amigo Divino. Divino é o cara, né? Divino é o nosso professor, né? Para quem não sabe, Divino trabalha comigo. Então, assim, um prazer. O pastor Johnny é pastor do Divino também, da sua família, maravilhosa família, que eu sei que está em boas mãos, né? Em nome de Jesus. Obrigado. Pastor, Deus te abençoe. Se o senhor puder fazer as considerações finais, tem algumas pessoas que possam estar nos assistindo, pessoas que o senhor conhece, puder pedir para se inscrever no canal, é uma benção. Não, eu já vou me inscrever nesse canal. Tá o nome aqui, Princípios Podcast. E eu achei lindo esse nome, que eu costumo dizer assim, princípios têm que ser obedecidos. Você quebra os princípios, eles te quebram, né? Então, assim, vamos obedecer. Se inscreva no canal e a todos que assistiram, que me conheçam, um abraço para todos, para você, para sua família, para a igreja. Vamos marcar um intercâmbio entre nós aí, vai ser bacana. Amém. E um abraço para o Divino, para a família dele também, Divina Joelma. E a todos que não me conhecem, um forte abraço. Né? Se disse alguma coisa que há discordância, como diz Agostinho de Hipona, se discordam de mim, venham até mim, vamos conversar, se concordam, né? Mas que sigamos todos a glorificar o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos de forma recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus, você e sua família também. Tamo junto. Amém, pastor. Deus abençoe você que assistiu até aqui. Se possível, escreve aí nos comentários. Eu fiquei até aqui e estou saindo daqui abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima, meus irmãos.